Meu nome é Pedro Paulo Cunha, conhecido aí no mercado de mergulho como PP. Sou engenheiro naval de formação, trabalho na área de tecnologia desde 1981. Bastante tempo dessa carreira aí como diretor de tecnologia no mercado financeiro. Mas desde pequeno, minha grande paixão sempre foi o mergulho. Era um sonho desde criança. Eu sou daquele tipo que comprou aqueles tanques do Mike Nelson que boiavam da Cobra Sub para brincar na praia, na piscina do clube com 3 anos. E sempre foi o sonho conhecer o que a gente via na TV, nos programas, desde do próprio Aventuras Submarinas do Mike Nelson, dos programas do Jacques Cousteau. Meu sonho era mergulhar, conhecer o que tem por baixo da superfície no mundo inteiro. Comecei a brincar em 78, 79, com equipamento emprestado, fazendo apneia, tentando fazer caça sub. Nunca fui bem sucedido nessa área, porque com 8 graus de miopia eu não conseguia nem ver os peixes. E até que em 1983 eu consegui finalmente juntar dinheiro do estágio que eu fazia na época da faculdade. E em 83 eu consegui me matricular no primeiro curso. Depois de procurar as escolas, tudo, eu acabei indo parar na Aquamundo, que por acaso era fácil de ir. Eu gostei do esquema dos instrutores e um amigo meu tinha acabado de fazer o curso lá, tinha gostado. Falei, é um bom lugar para fazer. E me matriculei no meu curso básico, padrão QMAS, e foi lá que eu conheci os instrutores que hoje já passaram todos pelas entrevistas do Brasil Mergulho. O César Nieto e, na época que era sócio dele, o Lúcio Engler. E comecei a fazer o curso, fui descobrir como é que era, fiz meus primeiros mergulhos para valer na base da Aquamundo em Angra dos Reis. E aí começou uma história que vem se arrastando já aí há 35 anos. Porque desde o primeiro curso eu nunca mais consegui parar de mergulhar, nunca mais consegui parar de fazer curso, e quer me deixar maluco é não poder mergulhar por alguma razão. E foi uma experiência engraçada. Curso naquela época era um negócio, acho que eu peguei bem a época que a gente estava na transição de um negócio muito fechado, muito restrito aqui no Brasil, para um troço que viria a se popularizar, mas ainda estava tentando se descobrir. A gente não tinha quase equipamento nacional, fabricante naquela época tinha praticamente só os equipamentos da Cobra, e um pouquinho depois veio os equipamentos da Claumar, da Airsub, e muito daquilo era improvisado. Você conseguia roupas que alguém trazia dos Estados Unidos ou alguém acabava fazendo aqui, você passou por Leomar, passou por Mormai, uma série de fabricantes. Mas a gente viveu uma época que eu brincava que eram os tempos heróicos do mergulho, porque você tinha que se virar com o equipamento que você tinha na mão. Então você tinha 8 cilindros na escola, você não tinha operadoras, cada um tinha que fazer aquilo que precisava. Equipamentos estavam sendo desenvolvidos. Eu usei o primeiro protótipo de colete feito no Brasil, na época em que a Nautisub resolveu desenvolver, e vou dizer que a gente sofreu bastante com aquele colete. Foram grandes aventuras até acertar o colete. Mas a vida ali em 1983 era fazer o curso e você ter dinheiro para mergulhar. E eu, infelizmente, na época não tinha. Então a solução que eu achei é que eu comecei a rondar ali a Aquamundo, até que um dia o César Nieto me convidou para fazer o curso na época a gente chamava de monitor, que era o equivalente do Dive Master de hoje. E aí eu fiz a descoberta absolutamente brilhante, né, que dando aula ou ajudando em aula, carregando cilindro, varando madrugada no compressor, eu podia mergulhar de graça todo fim de semana. E essa foi a minha vida praticamente do final de 83 até 86, quando eu saí da faculdade. Era sair da faculdade na sexta-feira o mais cedo que dava, ir para a sede da Aquamundo, que ficava, começo ali era nos Jardins, depois se mudou para Leopoldo Couto de Magalhães, e carregar o carro, um Fusca, 8 cilindros,
3 ou 4 instrutores, sacola de equipamento, roupa, comida. Saí de São Paulo, a gente sempre se programava para sair por volta das 6 da tarde e nunca conseguia sair antes de 11 da noite. Dirigi até Angra dos Reis, pegar aí 6 horas de estrada, 5 horas, no Fusca. Essa parte é importante, porque quem conheceu imagina o que é você andar de 4 pessoas dentro de um Fusca com 8 cilindros e equipamento. E chegar em Angra e enfrentar lá as turmas que a gente tinha e fazer aquilo que realmente a gente mais gostava, que era ensinar as pessoas a descobrirem o mundo do mergulho. E era uma história engraçada, porque o César tinha também naquela época uma caravan, e a gente, quando ele liberava a caravan, a gente podia ir com ele na caravan. Era uma viagem equivalente a uma primeira classe de um avião. A gente falava assim, cara, tu fui brindado com a caravan. Era um negócio absolutamente incrível. E a gente chegava em Angra para dar aula, os alunos normalmente ficavam dormindo, a gente acordava cedo para preparar a lancha, preparar os barcos que vieram depois da lancha, para tentar dar o melhor serviço que a gente conseguisse. Era um grupo de instrutores, liderados pelo César ainda naquela época, em que a gente queria fazer bem feito, queria dar o melhor que a gente podia como uma experiência para os alunos da escola. E isso significava, no sábado, acordar 5 horas da manhã, colocar todas as tralhas no barco, preparar o equipamento, receber os alunos, fazer comida. Ali a gente fazia absolutamente de tudo que era necessário para o aluno poder fazer o curso. Comecei a ajudar como monitor. Em 85, o César me convidou para fazer o curso de instrutores. Foi um dos primeiros cursos que teve na Aquamundo, do que a gente chamava da segunda geração, né? Quer dizer, já eram os instrutores formados por aqueles que tinham vindo da Bandeirantes do Mar, né? da primeira leva. E era um curso engraçadíssimo, porque ainda era uma transição entre o mergulho militar e o mergulho recreativo. Então a gente tinha provas que chegavam a ser engraçadas, para não falar malucas, né? Tipo, a gente vai fazer um mergulho noturno na ilha do Sandre, que ficava do outro lado do canal da Aquamundo. E quando você chegava lá, o César declarava que o barco havia naufragado e que vocês agora estavam num treinamento de resgate. E a gente tinha que nadar de noite, equipado, podia tirar só o cilindro, do Sandre até Mambucaba de volta, que dava uma natação aí fácil de umas 2 horas, se você acertasse o caminho. Porque naquela época, por incrível que pareça, a luz elétrica em Angra dos Reis era um negócio escasso, então você tinha que descobrir qual daquelas luzinhas do outro lado do canal era a base. E ia voltando, todo mundo rindo, se divertindo, chegava lá, dormia, acordava no dia seguinte, começava tudo de novo. E nessa época eu acho que eu descobri a outra coisa que me fez me apaixonar pelo mergulho, que foram as grandes amizades que eu construí nessa história. Estava lá comigo nessa época era o Flávio Conte, que depois se tornou meu melhor amigo do mundo do mergulho. Eu fiz curso com o Cupeu, da Casa Mar, que um dia deve passar aqui pelo canal da Brasil Mergulho também. Com Alexi Bugovics, com um monte de gente, que são pessoas que até hoje eu admiro pela vontade de fazer esse negócio do mergulho dar certo aqui no Brasil. E aí, engrenei uma carreira de instrutor lá na Aquamundo, ainda dentro daquele espírito que era o jeito de conseguir mergulhar sem gastar muito dinheiro. E até provavelmente 88, 89, por aí, eu ainda continuei num ritmo às vezes mais forte, mais fraco, presente na história lá da Aquamundo como instrutor. Até que, em 1988, veio a primeira oportunidade para fazer uma viagem internacional. Eu juntei o dinheiro aí dos 2 primeiros anos de trabalho para fazer uma viagem com o Flávio Conte, o Sabugo e o irmão dele, o Márcio, para os Estados Unidos. Naquela época a gente queria descobrir coisas novas para fazer de mergulho, e uma das coisas que chamou muito nossa atenção foram as cavernas.
Então a gente foi para a Flórida em janeiro de 88 e fizemos ali o primeiro curso de caverna que eu fiz na minha vida. Descobrimos um mundo novo. Mesmo lá, o mergulho em caverna ainda era um negócio incipiente, eles estavam descobrindo como se organizar, mas foi uma experiência incrível. E aí eu me apaixonei pelo que era os mergulhos mais desafiadores, os mergulhos mais complexos. E ver o valor que isso tinha num mergulho comum, né? As técnicas que você aprendia. Fizemos aí caverna, depois fomos conhecer Cozumel. Aí eu descobri que nem tudo na vida é água suja e fria, que existe um mergulhinho bonito no Caribe, com água clara, peixinho colorido. O duro disso é que depois você começa a falar assim, caramba, vou mergulhar de novo na represa de Igaratá, que era um mergulho que a gente fazia muito por ser próximo a São Paulo, não precisar pegar barco nem nada, e que em condições excelentes tinha visibilidade de 1 metro. E normalmente a gente classificava como um mergulho diferenciado porque ele não era na água, ele era no lodo. Então, Cozumel foi uma experiência emocionante para a gente. A gente voltou bastante animado com continuar isso. 2 anos depois, a gente fez outra viagem para os Estados Unidos, onde a gente fez o próximo desafio maluco que apareceu, né? Que foi ir aprender a mergulhar sob o gelo. Eu brinco que eu devo ter sido provavelmente o primeiro cara a ter essa especialidade aqui no Brasil. Provavelmente o último também. É a especialidade mais inútil que eu já conheci até hoje, mas que foi uma viagem divertidíssima. A gente ficou hospedado na casa de um instrutor de mergulho no gelo lá em Minnesota, na fronteira do Canadá, e fazíamos de tudo, né? E com todas as brincadeiras que eram possíveis, desde você ter que serrar gelo com um serrote daqueles grandes de filme. Depois que você fazia isso umas 2 ou 3 vezes, o cara aparecia com uma motosserra e falava, agora que vocês aprenderam como é que faz do jeito difícil, eu vou mostrar que tem também um jeito mais fácil. E menos 30 graus, e aprendemos, nos divertimos, mais técnicas, descobrimos ali o que era uma roupa seca ou semi-seca, né? Porque para alagar era a coisa mais fácil do mundo naquela época. E aí a gente voltou para a Flórida nessa mesma viagem e fez o curso, o Full Cave, que era o que faltava para a gente poder explorar outras coisas. Naquela época que a gente começou a ir para as cavernas, a Cobra Sub estava começando a importar os computadores da Ulvatec, que foram os primeiros realmente a se popularizar. Já tinha computador de mergulho antes, mas de uso fácil que você conseguisse comprar aqui no Brasil, talvez tenham sido os primeiros. E a nossa diversão era mergulhar nas cavernas para ver o computador entrar em descompressão. A gente começou a descobrir o que era mergulho descompressivo, depois você ficar 30 metros, 1 hora, 1 hora e pouco dentro de uma caverna, você descobriu o que era fazer a descompressão. E a nossa diversão era ficar parado ali na porta, olhando a tela do computador, que parecia ser um negócio absolutamente incrível. Foi nessa época também que eu comecei a desenvolver os primeiros programas de descompressão. Você não achava comercialmente programas para você simular, calcular a descompressão, e eu trabalhava com isso e comecei a desenvolver lá na empresa onde eu trabalhava, um computador de grande porte, algoritmos de descompressão, primeiro baseado nos algoritmos originais, depois modificando alguma coisa ali, começaram a surgir os outros modelos de descompressão, né? O Billman publicando os trabalhos dele, mais acesso a coisas da Marinha. Eu, na época, era 86, 85, eu ainda era estagiário da Marinha do Brasil, então eu tinha acesso a bastante informação lá do CIAMA, da base de submarinos. Então comecei a entrar por esse mundo de entender como funciona a descompressão, como se programa uma coisa dessas. Então era uma fase também de estudo, descoberta, eu sempre gostei bastante disso. E nessa época era engraçado, porque a gente não tinha internet. Então como é que você ficava sabendo de lugares para mergulhar? A gente via nas revistas americanas. A revista chegava aqui no Brasil 3 meses depois que ela era publicada lá,
a gente achava um lugar interessante e montava o roteiro da próxima viagem, do que a gente queria fazer de curso, do que a gente queria conhecer para mergulhar. E foi assim que a gente planejou todas as viagens internacionais que a gente fez nesse período. Então, 90 foi mais uma viagem para os Estados Unidos, a gente fez Flórida, fez mergulho no gelo, fez a mina de Bonne Terre, que era um lugar sensacional, uma das operações de mergulho mais incríveis que eu conheci nessa época. E a gente ia fazendo curso, aprendendo, descobrindo, conversando, e com cada conversa que a gente tinha, a gente descobria os próximos lugares que a gente queria mergulhar. Depois de um tempo, essas revistas começaram a criar revistas especializadas em mergulho. A Mar Velho Motor criou a Mar Mergulho, a Náutica criou a Mergulho, nasceu a revista Sub, e aí a gente foi conhecendo mais gente nesse mercado e trabalhando em escrever matérias, em querer conhecer coisas novas. 89 foi quando eu comecei a fotografar, comprei a minha primeira câmera Nikonos, uma época interessante da fotografia que você comprava uma câmera que durava 10 anos. E por outro lado, ela também te permitia que durante o mergulho você tirasse a incrível quantidade de 36 fotos, né, que provavelmente você só ia ver a cara dessas fotos um mês depois, quando você voltasse para o Brasil e mandasse revelar os filmes. O César Nieto e o Alcides Falange foram os meus grandes mestres da fotografia. O Alcides me ajudou a comprar a primeira câmera, me deu as dicas, me ensinou como fotografar. E aí a gente foi aprendendo e começando a trazer o que depois veio a ser mais uma grande paixão minha. Eu sempre gostei de fotografia e descobri que fotografar debaixo d'água era aquilo que eu queria fazer. Quando a gente começou a descobrir que tinha muita coisa para ser pesquisada de mergulho e que tinha a oportunidade da gente desenvolver projetos nessa área, eu e o Flávio Conte montamos um negócio aqui no Brasil que era o SEBRAPES, que era o Centro Brasileiro de Pesquisa Hiperbárica e Subaquática. Isso era um sonho que a gente tinha de tentar fazer alguma coisa séria em pesquisa de mergulho no Brasil. A gente chegou a desenvolver projetos de recifes artificiais, chegou a desenvolver alguns treinamentos de mergulho em água contaminada, desenvolvemos pesquisas de mercado sobre o mercado de mergulho no Brasil, mas isso também não era um negócio sustentável e a ideia, depois de uns 3 anos, ela acabou morrendo. Mas ela permitiu também que a gente tivesse contato com pesquisadores, com universidades do exterior. Numa época em que o acesso à informação era muito mais difícil, a gente ter um acesso direto nas grandes universidades americanas, na Marinha Americana, através de uma instituição que efetivamente existia, fez muita diferença na nossa capacidade de trazer conhecimento de mergulho aqui para o Brasil. Uma história engraçada é que depois que eu fiz o meu curso na Aquamundo, eu descobri que o César Nieto era também funcionário da mesma empresa de engenharia em que eu trabalhava, a Ingesa, que era uma das maiores criadoras de tecnologia do Brasil nos anos 80. E o César, dada a dificuldade que a gente tinha de importar equipamento, de ter acesso a algumas coisas, o César imaginou que a gente poderia começar a desenvolver algumas coisas aqui no Brasil. E os 2 primeiros produtos que o César tentou desenvolver foram um cilindro. A gente fez um cilindro de aço da Amazon que a gente projetou nas horas vagas ali nos computadores da Ingesa à noite para tentar produzir um cilindro de aço um pouco melhor aqui, com os recursos que a gente tinha. E o outro produto, que era um troço difícil de importar e que se usava ainda naquela época, era o tal do backpack, que era a peça de plástico que ia entre o cilindro e o mergulhador, servia para prender o cilindro no mergulhador antes de você ter os coletes como a gente conhece hoje. E fazer um backpack era um processo bastante simples. A gente pegava um lá de fora, copiava o molde, tinha que fazer a ferramenta e mandava injetar. E na época nós tínhamos um conhecido
que o César era amigo de um grande fabricante de plásticos e que se dispôs, num fim de semana, numa hora vaga de máquina ali, a injetar os backpacks para a gente. E a cena foi engraçada porque é uma máquina gigantesca para fazer injeção em larga escala de produtos domésticos. E a máquina, quando ela começava a fazer os backpacks, até o cara acertar a cor do plástico, acertar todos os detalhes da injeção, ia saindo backpack para tudo quanto é lado. E a gente tinha um mercado estimado aí de 100 backpacks. A máquina era muito engraçada, porque como ela era feita para produzir numa escala muito grande, enquanto a gente olhava o que estava acontecendo, a máquina ia fazendo tum, 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 e era um backpack saindo atrás do outro. Ele falava, para! Não, mas ainda não tá bom, eu estou ajustando a densidade. Para, meu, tem backpack demais. E quando a gente olhou, tinha backpack literalmente transbordando por tudo quanto era lugar. E um dia, numa terça-feira, a gente estava lá na Aquamundo quando chega um caminhão do fabricante lotado de backpack. Os backpacks, tinha mais backpack do que o tamanho inteiro da escola. E a escola ficava numa casinha ali na Leopoldo Couto de Magalhães. A gente ficou a tarde inteira descarregando backpacks e escondendo os backpacks em tudo quanto era lugar que tinha na casa. Então eu não sei se a casa ainda existe hoje, mas se você for lá e tirar o forro, provavelmente ainda deve ter backpack enfiado no forro debaixo das telhas. Porque qualquer lugar que você entrasse na Aquamundo caía um backpack na sua cabeça. Já o cilindro da Amazon, a gente queria tentar fazer um cilindro com a maior capacidade possível que a gente tinha. Só que a gente tinha uma limitação do tamanho dos tubos de aço que a gente conseguia comprar aqui no Brasil. E o cilindro ficou realmente um cilindro super bom, com uma capacidade espetacular, só que ele só podia ser usado por pessoas com mais de 1,75 m de altura, porque ele ficou ridiculamente comprido, e o apelido dele, entre nós, apesar de a gente gostar muito, ficou sendo Poita, porque você punha aquele cilindro, um cilindro simples, você não precisava de lastro, não precisava de nada, e chegava a ser até arriscado mergulhar com ele sem uma boa roupa de neoprene, porque ele ficou ridiculamente pesado. E aí, nessa sede que nós tínhamos de aprender, de descobrir, em 1995 a gente ouviu falar de um negócio chamado mergulho técnico, que estava começando a surgir nos Estados Unidos, as pessoas usarem trimix para fazer mergulhos mais profundos. Era uma comunidade, vamos dizer, bastante restrita, tinha muita gente falando que aquilo era perigoso, que os caras iam se matar. Teve certificadora tentando acabar com o mergulho técnico antes que ele tivesse começado. E aí, nessa época, surgiu a oportunidade da gente ir fazer os cursos de mergulho técnico nos Estados Unidos. O Flávio Conte acabou indo com o Marcos Werneck para a Califórnia, fazer os cursos com o Capitão Wings. Voltaram não sabendo se tinha sido bom ou se tinha sido ruim, porque os mergulhos eram tão malucos e o ensino tão maluco que o Werneck, na época, voltou achando que se ele fizesse aquilo de novo ele ia morrer, porque se tentava de tudo. Então era comum você fazer um mergulho a 70, 80 metros de profundidade levando um cilindro de ar e chegar no fundo, você experimentar como é que era respirar ar a 80 metros e ver que tamanho ficava a sua narcose. Então eram cursos bizarros, o equipamento era bizarro, e aí a gente foi descobrindo. Eu não consegui, infelizmente, ir nessa viagem, mas quando chegou mais próximo do meio do ano, surgiu a oportunidade de eu ir com o Maurício Henriques. A gente foi então para a Flórida, eu e o Maurício, ficamos lá pouco mais de 15 dias para fazer o pacote inteiro de cursos de mergulho técnico com o Mitch Skaggs, que era o parceiro do Brett Gilliam, que fundou a TDI nos Estados Unidos, focada em mergulho técnico. E esses cursos da TDI, eles foram grotescos, porque a gente naquela época não tinha ainda a estrutura de como dar um curso de mergulho técnico, a gente tinha um prazo e a gente queria fazer o maior número de cursos possíveis. E os mergulhos em si eram muito loucos, porque
eram mergulhos a 70, 75 metros de profundidade que a gente fazia com ar e depois fazia com trimix para ver qual era a diferença. Com um equipamento que hoje qualquer instrutor, se olhasse para aqueles equipamentos com mangueira longa enrolada em elástico no cilindro, mosquetão pendurado para tudo quanto é lado, que você era uma árvore de Natal mal montada, que você caía na água, metade das coisas saíam voando, você tinha que sair correndo atrás. E se você entrasse num naufrágio numa caverna com aquele equipamento, a chance de você se enroscar e nunca mais sair eram próximas de 100%. E aí, quando a gente voltou dessa viagem, a gente viu que o mergulho técnico podia dar para a gente uma capacidade de exploração para conhecer lugares novos, explorar coisas aqui no Brasil que eram desconhecidas na época, muito grande. Então a gente começou a se concentrar nos mergulhos profundos, em tentar localizar naufrágios que ainda não tinham sido localizados ou explorados decentemente, buscar mergulhos lá fora que exigissem um mergulho técnico para você poder conhecer coisas diferentes. E aí eu, o Marcos Werneck e o Maurício Henriques, o Flávio Conte tinha falecido mais ou menos nessa época, infelizmente, a gente acabou fundando a Tech Diving. A Tech Diving era um grupo, não era uma empresa, de instrutores interessados em disseminar o mergulho técnico aqui no Brasil. E os três começaram a escrever matérias, escrever artigos, dar aulas e fazer parte do começo da criação do ecossistema de mergulho técnico aqui no Brasil. E a gente montou na época um site na internet, foi um dos primeiros sites de mergulho aqui do Brasil também. Bastante precário, porque a gente não tinha dinheiro para investir, então nós mesmos fazíamos a programação do site, a internet estava começando e o engraçado é que a gente colocou ali muito conhecimento, muitos artigos, muita coisa, mas depois a gente acabou abandonando porque cada um dos três acabou seguindo caminhos diferentes. Mas o site está vivo lá até hoje e o mais engraçado é que tem gente que vai lá hoje. Eu, como um cara de tecnologia, já devia ter desativado aquilo faz tempo, mas tem gente que vai lá hoje buscar informação de mergulho técnico e procura a gente com base nos contatos que estão lá no site. Então isso foi uma iniciativa muito bacana, a gente passou a partir de 95 a dar cursos aqui com uma frequência bastante grande, eu devo ter formado algumas dezenas de mergulhadores trimix, o Werneck e o Maurício então nem se fala. Nessa época veio a iniciativa da PGIC Tech de criar um programa de mergulho técnico sério aqui no Brasil, que foi muito bacana, um trabalho espetacular que o Werneck fez. E vieram os encontros de tech da PGIC, nos eventos, tudo, e a gente começou a trazer com um pouco mais de força isso aqui para o Brasil. Outra coisa que aconteceu também no final dos anos 90 foi que eu comecei a me interessar por história do mergulho e querer entender como é que os equipamentos foram desenvolvidos, sempre voltado para o lado técnico e o que as pessoas conseguiam fazer com aqueles equipamentos. E aí eu decidi começar a juntar uma coleção de equipamentos antigos. E hoje tenho aí guardado alguma coisa tipo 10, 15 capacetes, uns 50 reguladores, representativos de diversas épocas e com uma peculiaridade, não é uma coleção de museu. O hobby aí nas horas vagas é restaurar esses equipamentos para condição de mergulho. Então, se você um dia encontrar um maluco na laje com um regulador de traqueia e uma máscara dos anos 60, você tem mais ou menos 50% de chance de acertar que sou eu. Se não for eu, deve ser o Adair Ribeiro, que tem uma coleção de reguladores que é mais ou menos umas 100 vezes a minha. Mas é um hobby divertido e principalmente essa parte de restaurar, deixar em condições e mergulhar e mostrar para as pessoas como era mergulhar com o equipamento dos anos 60 é no mínimo divertido.